Muito bom dia e que Deus abençoe a sua vida em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma leitura da palavra de Deus. Nesses últimos dias nós estamos falando da importância ali de Romanos capítulo 13, quando o apóstolo Paulo fala que nós devemos nos submeter a toda autoridade, sujeitar a toda autoridade. Ele não fala algumas, ele fala toda autoridade. Então veio a questão sobre e as autoridades malignas que trazem sofrimento para as pessoas. A estas também nós devemos nos submeter. Sim, nós comprovamos ontem ali através da nação de Israel que foi levada para o Egito através de José. E tudo o que aconteceu ali não foi uma coincidência, porque em Abraão, lá atrás, Abraão já tinha tido uma revelação de Deus de que tudo aquilo ia acontecer. Que depois de 400 anos o povo dele ali ia sofrer, a nação ia sofrer, enfim, havia ali uma revelação em Abraão. Deus já havia mostrado para Abraão que haveria um grande livramento, e tudo isso veio acontecer através de José. Deus capacitou José para aqueles 7 anos de abundância, guardar alimento, para os 7 anos de escassez, fazer com que a nação egípcia se tornasse a maior nação daquela época. E se tornou a maior nação daquela época. E Deus ainda trouxe o povo dele, os filhos de Jacó, ali para o Egito. E ali eles cresceram ali no Egito. E ali eles se multiplicaram. Aquele faraó que era amigo de José morreu. Se levantou outro faraó, outros faraós e malignos, homens que escravizaram o povo de Deus. E tudo aquilo não foi uma coincidência. Não foi uma coincidência. Em tudo aquilo Deus já havia dito que iria acontecer, e Deus foi quem colocou o povo ali debaixo dessa autoridade maligna, cruel. Como é possível isso? É possível que alguém que creia, sirva a Deus, seja colocado debaixo de um sofrimento, né? Nós, conforme o evangelho que aprendemos dos nossos dias, o evangelho moderno, não cremos que é assim. Não, Deus não pode fazer uma coisa dessa, porque Deus é bom, Deus não vai fazer isso. Porém, querido, porém não é assim. Porque há um propósito maior de Deus, que é a redenção do ser humano, tá? Mais do que o meu conforto, mais do que o meu prazer, mais do que satisfazer as minhas vontades, o que Deus tem é um propósito de salvação, de redenção. E nós falávamos ontem sobre isso, falávamos sobre o nome do Senhor ser engrandecido também. É outro propósito, e isso aconteceu, porque aquele faraó que disse: quem é o Senhor para que eu o ouça? Quem é ele? Depois que as pragas começaram a cair sobre o Egito, ele mesmo reconheceu e viu quem era o Senhor. Mas isso não ficou limitado apenas ao povo egípcio. Aquele fato de um bando de escravos frágeis derrotarem a maior nação que havia naquela época, e que foi Deus que fez dela a maior nação, os egípcios. Isso teve um impacto muito grande. O nome do Senhor foi engrandecido através disso. O nome do Senhor, Deus, ficou conhecido, tá? Você vê, por exemplo, que um século depois de saírem ali do Egito, ainda as nações vizinhas, o mundo daquela época, conheceu quem era o Deus de Israel. Quando você vai lá no livro de Josué, Josué capítulo 2, verso 9, Josué capítulo 2, verso 9, nós vemos ali Josué, que foi o sucessor de Moisés, envia os espias, 2 espias, lá para a cidade de Jericó.
E esses dois espias se encontram com uma mulher que diz assim, essa mulher, o nome dela é Raabe, ela era uma prostituta que vivia ali nos muros, que vivia em Jericó. Ela não era israelita, ela era do povo ali de Jericó. Olha só, e ela diz assim, ó, sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Você percebe? Percebe que o impacto não foi somente ali no Egito. Houve um impacto em âmbito muito maior. O nome de Deus, do nosso Deus, foi engrandecido. E há um propósito maior de Deus. Nós precisamos parar de viver um evangelho que parece que Deus está a serviço do homem, que o ser humano é o centro de tudo. Não, querido, o evangelho ele é cristocêntrico, Cristo é o centro. Deus é o centro e não o homem. Não é você, não se trata de mim, se trata de um propósito maior que através de nós Deus quer fazer. E muitas vezes nós seremos levados a situações de sofrimento, a estar debaixo de situações difíceis, mas há um propósito. Pode ter certeza que haverá um propósito naquela situação se nós permanecemos servindo ao Senhor de todo o coração. E é tão forte isso que aqui nós estamos falando não somente do nome do Senhor ser engrandecido, mas essa mulher foi salva. Ela e a sua casa foi salva. Ela era uma prostituta que foi salva e que se tornou a bisavó do rei Davi, da descendência de Jesus. Olha que tremendo. Essa mulher aqui, que ela e a casa dela foram salvas, e da família dela, ela se tornou a bisavó do rei Davi, do grande rei Davi, que era uma prostituta. Se trata aqui de uma redenção. Por quê? Porque um propósito maior estava se cumprindo ali. Então eu quero que você guarde isso no seu coração, querido. Nós precisamos aprender a viver esse evangelho aonde nós estamos para servir a Deus. Tá? Eu me lembro de Paulo na prisão. Você lembra? Paulo passa a maior parte da sua vida na prisão, mas ele se denomina não o prisioneiro de César, e sim eu sou prisioneiro de Cristo. Ou seja, se eu estou aqui, é porque Cristo me quer aqui nessa prisão. E é porque Ele tem um propósito para a minha vida aqui. E foi lá que ele escreveu a maior parte das cartas que edificam a nossa vida e que salvam, redimem, salvam milhões de almas no mundo inteiro. Tá? Mas imagina se Paulo vivesse um cristianismo dos nossos dias, né? Que é vitória, que é conquista, imagina. E ele ali preso. Você está entendendo? Então, querido, nós precisamos entender isso. Você talvez teve pais que não foram os melhores que você queria. Talvez você tenha um relacionamento aí, sua esposa, seu marido, filho, enfim, patrão, lugar onde você trabalha, lugar onde você mora, não sei. Talvez você está debaixo de autoridades ou diante de pessoas que são muito difíceis, mas pense no seguinte: qual o propósito que Deus tem para a minha vida aqui? Tá? O nome dele tem que ser engrandecido através de nós. E vai haver redenção através da nossa vida. Tá? Porque não se trata de nós, se trata dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não é o que a gente canta? Não é o que está escrito na palavra de Deus? Então vamos viver essa verdade. Tá bom, meu irmão? Tá bom, minha irmã? Guarda isso no seu coração. Às vezes você pensa que vitória é você convencer o outro que está errado, é você desprezar o outro que está errado. Vitória é você não te deixar ele passar para trás. Vitória é você vencer o inimigo. Sabe o que é vitória? É você fazer do inimigo um amigo. É você
converter um inimigo em um amigo, em uma pessoa de bem, uma pessoa de Deus. Esse é o propósito, não é ver o outro destruído, é ver o outro na presença de Deus restaurado, tá? Então eu queria que essas palavras penetrassem no nosso coração para que possamos viver com esse propósito. Ah, mas a pessoa pode não querer. Se ela não quiser, paciência. Mas nós vamos fazer a nossa parte. Viver um cristianismo onde Cristo seja visto em nós. Tá bom? Vamos orar então, meus amados. Fechem os olhos. Pai, em nome de Jesus, que essas palavras possam penetrar no nosso coração, que nós possamos viver cada uma dessas palavras e viver para a glória do Teu nome. Sim, viver para que o Senhor seja engrandecido em nossas vidas. Sim, não queremos viver um evangelho onde o homem é o centro, não, porque nós nunca fomos o centro é o Senhor. Pai, perdoa-nos, lava-nos e seja o Senhor na nossa vida. Cumpra o Senhor os teus propósitos em nós. Pai, eu oro para que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã que está acompanhando esta oração. Eu oro para que o Senhor cure o doente, liberte o cativo. Em nome de Jesus, abençoe esse copo com água e abençoe a vida de todos os que estão recebendo esta oração. Amém e amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Até amanhã, se Deus quiser. Forte abraço.